Quando nós nos dirigimos a atendentes espirituais de quaisquer que sejam as religiões, nós corremos sim o risco de perder a nossa identidade. Tem uma internauta que ela teve um sonho e que denota exatamente isso aí, o que está acontecendo com ela. Diz o seguinte o relato da sonhadora: mesmo sem frequentar nenhuma religião, eu sonhei que estava em um local religioso, mas não sei que tipo de religião era aquela. As pessoas estavam vestidas de maneira formal e se mantinham muito sérias. Havia alguns rituais com velas penduradas, e eles faziam preces decoradas que eu desconhecia. A única prece que eu sabia era a Ave Maria, que eles fizeram 3 vezes na hora do encerramento. Me senti grata por estar ali. Não porque tivesse gostado daquele culto, mas porque era algo diferente que eu estava conhecendo. Só teve um problema. Só teve um problema. Pessoas que não eram membros, ou seja, as pessoas que eram visitantes como eu, tinham que deixar a identidade na porta e assim eu fiz. Na hora que saí, tinha uma mesa no jardim com várias identidades sobre ela e eu fiquei lá procurando a minha durante um bom tempo e não encontrei. Durante esse tempo que procurava a minha identidade, iniciei conversa com um homem que disse ser médico. Mas eu não entendi por que ele permaneceu me observando e conversando comigo, se ele já tinha achado a identidade dele. Aquilo me pareceu estranho porque ele nem sequer estava me ajudando a achar a minha identidade. Então é exatamente a advertência contra esse tipo de casos que eu tenho feito no meu canal. O que aconteceu ali? Você foi levada pela curiosidade e passou a ser hipnotizada. Você teve que deixar a sua identidade na porta para entrar. Mas quando você saiu, você não encontrou mais a sua identidade. O sonho acabou e você não encontrou mais a sua identidade. Encontrar um médico em sonho é muito positivo, é muito bom. Mas o médico que você encontrou no seu sonho, ao final, ele não ajudou você. E parecia que ele estava até distraindo você, vamos dizer assim, enganando você. Não era para fazer o bem para você, que ele estava distraindo você. Então é esse o alerta que eu tenho feito. Muitas vezes você se dirige a um cartomante online ou presencial, a um tarólogo, você se dirige a um padre, a um pastor, mas esses atendentes espirituais das religiões, eles são o funcionário do banco. E daí você vai lá no banco assinar um contrato com o funcionário, porque o verdadeiro dono do banco, que é um homem muito poderoso, ele não vai estar lá no banco para falar com você. Então ele deixou lá um funcionário do banco que tem famílias. Eles têm boquinhas para sustentar. E ele manda você assinar um contrato lá. Mas o contrato ele tem letrinhas pequenas e tem linguajar jurídico. E você não é jurista, você não é nem advogado. E muito menos o atendente lá, que é o pastor, o padre, o cartomante, o vidente, o benzedor, etc. Mas você, quando entrou dentro do banco, já entrou nos encantamentos. Os trejeitos do banco para hipnotizar você já começaram ali. Quando você viu aquele cartaz lá na frente do banco, Banco para o Povo, fizemos o bem para todos, a prosperidade está aqui. Aqui é a casa das resoluções. Você já começou a ser hipnotizado ali. Só porque você vai lá e assina esse contrato e para você entrar lá dentro da casa lá do homem do banco, que é o próprio banco,
você já está sofrendo ali bombardeios espirituais. Quando você procura um atendente, até você chegar lá no atendente, você já está sendo encantado por trejeitos, vamos dizer, por anúncios, que podem ser vistos como os pensamentos, os achismos, o vamos ver. Né? Essa parte do vamos ver é aquela ali que você disse que você não estava, você havia se sentido bem lá por ser uma coisa diferente. Mas essa coisa diferente pode matar a pessoa. Por que que você não achou mais a identidade? Então, é quanto a isso que precisamos tomar muito cuidado. Quando você se dirige a um atendente de banco, ele já começa a usar os poderes lá. Suponhamos que na entrada do banco tem uma máquina que dispara ondas. E essas ondas, elas interferem no seu HD mental. Mas essas ondas só pegam da porta giratória do banco para dentro. Elas não podem atuar da porta para fora. E você deu o primeiro passo na porta giratória dentro do banco. E aquelas ondas começaram a pegar você. O que são essas ondas ali dentro do banco? Dentro dessa religião onde você foi. O ambiente aonde os atendentes espirituais estão. Você deu o primeiro passo e começou a sofrer as ondas do banco. E ali já é direito do banco ajustar o seu HD mental, porque você entrou lá dentro. Ninguém passou uma cordinha em você e puxou lá para dentro. Se fosse assim, é claro que não haveria sentido, mas você viu o banco, você se encantou, você pensou, vou dar uma olhada para ver como é que é esse banco, porque eu preciso arrumar a minha vida. Só que quando você chegou lá no atendente do banco, quando chegou a sua vez, o banco já fez uso dos direitos que ele tem sobre você. E o primeiro direito é o de lançar aquelas ondas eletromagnéticas no seu HD mental para influenciar o seu HD mental. E ali no HD mental, na transconfiguração ali, já estão os comandos. Já foram alterados os comandos do seu HD mental e você já está procedendo segundo os gostos do banco e não os seus próprios gostos. Por quê? Porque foi passada uma vendagem na sua psique. E você não consegue ver a própria realidade, mas você passa a ver somente aquilo que o banco quer que você veja. Porque aquelas ondas ali, eletromagnéticas, que o banco está emitindo através de uma maquininha ali escondidinha em algum cantinho, elas estão impedindo que você veja o que realmente é a verdade e a realidade. Então você está com a sua psique vendada. Aí depois você assina um contrato com o funcionário do banco, que nem mesmo ele nunca leu. Ele só foi orientado a dizer, leia aqui e assine ali. E pegue o benefício ali do outro lado no caixa. Mas você agora, quando você está dizendo ali que você não conhece a religião, não pratica nada, mas você se sentiu bem porque era uma coisa diferente, você se sentiu grata por estar lá, então mais ali você já foi dominada. É por isso que você não encontrou a sua identidade até o final. Nas ondas que o banco emitiu, porque é o prédio do banco, é propriedade do banco, você está na cova dos leões. Ali já estava nos comandos das ondas, captar a identidade dos usuários, reter a identidade dos usuários. Então é muito perigoso quando você vai em qualquer banco que seja. É preciso conhecer muito bem um banco para não termos a nossa identidade perdida, porque extraviar a nossa identidade, sacar a nossa identidade, é o primeiro impulso das forças que querem nos dominar para o seu próprio ego.
Então é isso aí. Muitas pessoas acham que estão só conhecendo uma religião, acham que estão só provando de uma vertente espiritual, mas de lá já está vindo desgaste para a sua vida, falseamento, trejeitos encantadores, e a pessoa passa a ser um fantoche. Ah, e outra coisa também, nas ondas lá daquele banco, que o banco estava emitindo, enquanto você ainda não tinha assinado o contrato, você só entrou lá para aguardar a sua vez para assinar um contrato, sim, né, para ouvir lá as propostas, tudo, ali já estava, né? Ali já estava, a perda da identidade. Estava tudo programado ali. Então é muito perigoso quando a gente só vai tentar ver algo. É muito perigoso, não devemos fazer isso. A gente só deve dar um passo adiante na certeza. É isso que você está vendo no seu sonho. Um prejuízo na sua vida, exatamente porque você só queria ver algo diferente. E isso acontece com muitas pessoas. Porque suponhamos que o banco, ou melhor, vamos dizer que a árvore seja uma religião. Não vou botar o banco, mas uma árvore como exemplo. Uma árvore pode dar um fruto aqui no Brasil muito saborosa, um fruto muito bom. Mas lá noutra parte do globo, ou noutra região, até mesmo pode ser dentro do próprio Brasil, essa mesma árvore pode dar um fruto muito ruim, muito diferente. Então tem pessoas que ouvem um nome, o banco tal é bom porque, olha, tá propaganda universal aqui, ó, passa em toda a terra, em vários países, esse banco é bom. E elas confiam e entram lá no banco, só porque essa agência aqui é uma coisa, tá num ponto geográfico. E aquela outra agência lá que dizem que é muito boa, é extremamente próspera e ajuda todo mundo e blá blá blá, e o juro é zero e etc. Essa agência está lá do outro lado do planeta. E você, na ingenuidade, pensou que não, que toda agência era igual, que toda agência fazia certinho o atendimento, que toda agência, que toda árvore dava o fruto ali, uniforme em todo o planeta. É pelo fruto que se conhece a árvore. E você está tendo um fruto podre nesse sonho, que fez você perder a sua identidade. E daí você fica vagando e todos os resultados das áreas da sua vida ficam comprometidos e atrasados. E nós viemos aqui para a terceira dimensão para continuar um polimento, um crescimento espiritual, polir a nossa consciência. Isso envolve aumentar as nossas experiências e o nosso saber e as nossas definições quanto a verdades e mentiras, ao que é bom e ao que não é bom. E esses trejeitos aí, essas árvores, né? Essas agências bancárias acabam prendendo a pessoa na terceira dimensão e a maioria precisa reencarnar, precisa voltar até o dia que elas entenderem que até mesmo o primeiro passo dentro do banco é algo extremamente perigoso. Não precisa chegar e assinar o contrato com o atendente. Só botar um passo adentro já é perigoso demais. E daí ela realmente teria entendido tudo. Prezado internauta, eu tenho muito material aqui no meu canal sobre o desenvolvimento interior e a expansão da consciência. Todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética neste link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Dê uma olhada porque ali você visualiza de uma forma ágil e prática os assuntos que quer desvendar. Além dos sonhos, é claro. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist Sonhos com religiões, sonhos com espíritos e religiões. Também venha somar positivamente, eu tenho certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor.
Por que que o banco programou aquelas ondinhas lá? Para pegar você já no primeiro passo, já lá na porta giratória adentro. Antes mesmo de chegar lá no sofazinho de espera lá do atendente. Por quê? Porque daí o banco já começa a manipular você desde aquele momento ali. E você passa a agir segundo os interesses do homem poderoso. Aquele homem que ninguém vê no banco, mas ele existe. Inclusive, ele é dono do banco. E ele é dono também de muitos bancos ainda. Tem mais essa. Prezado internauta, obrigado mesmo por assistir aos meus vídeos. Gratidão.